Olá, bom dia, crianças. A nossa aula de hoje é sobre orientação espacial. Quando a gente quer ir para algum lugar, nós devemos tomar uma direção. Essa direção, ela precisa ter um sentido, ou seja, uma orientação. Nós precisamos saber para qual direção estamos indo, senão ficaríamos perdidos. Os meios de orientação são vários. Nós temos o Sol, a constelação do Cruzeiro do Sul, a bússola, a Lua. Esses exemplos aí são meios de orientação através dos astros. Entretanto, para utilizar qualquer um deles, é preciso conhecer os pontos cardeais, porque eles são a base desses meios de orientação. Eu vou explicar para vocês agora no próximo slide quais são os pontos cardeais, quais são os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Vamos começar falando dos pontos cardeais. Os pontos cardeais são 4. Eles são os mais importantes em relação à orientação. São eles norte, sul, leste e oeste. Além dos pontos cardeais, nós temos também os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Crianças, para representar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, existe uma figura chamada Rosa dos Ventos. Essa figura que vocês estão vendo aí na imagem. Essa figura, ela tem a forma de uma estrela. E cada pontinha dela traz um desses pontos. Nessa figura aí, esses pontos estão sendo representados pelas suas siglas. Então, a Rosa dos Ventos, ela traz os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E ela serve para facilitar a visualização desses pontos. Essa Rosa dos Ventos, ela normalmente é encontrada, aparece, nas bússolas, nos mapas, em GPS. Aqui nessa outra imagem, nós temos uma Rosa dos Ventos apenas com os pontos cardeais e colaterais. E nós vamos aprender o que cada sigla significa. A estrela maior traz os pontos cardeais e as pontas menores traz os pontos colaterais. Vamos lá. O Lê significa leste, o O, oeste, o Nê significa norte e o S significa sul. Esses são os pontos cardeais. NE significa nordeste, NO noroeste, SE sudeste e SO sudoeste. Esses são os pontos colaterais. Essa outra imagem já tem todos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais com seus nomes. A estrela azul traz os pontos cardeais, a estrela verde traz os pontos colaterais e a estrela vermelha traz os pontos subcolaterais. Agora vamos falar sobre a orientação pelo Sol. A orientação pelo Sol ela é a mais simples e também a mais conhecida. É muito simples. Antes de mais nada, é preciso saber onde o Sol nasce. Logo em seguida, posicione o braço direito em direção a ele, que será a direção leste. Consequentemente, o seu braço esquerdo vai mostrar a direção oeste, que é onde o Sol se põe. Por fim, sua visão frontal corresponde ao norte e suas costas ao sul. Agora a orientação pela Lua. A orientação pela Lua é igual à orientação pelo Sol. Nós devemos observar o lugar onde ela nasce, estender a mão para onde ela nasce, que vai ter o leste, do outro lado o oeste, à frente o norte e atrás o sul. No entanto, a orientação pela Lua depende da fase em que a Lua está, porque tem fases em que ela não fica visível no céu. Agora vamos ver a orientação pelo Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação, ou seja, um conjunto de estrelas com forma de cruz. A estrela mais brilhante dessa constelação é conhecida como Estrela de Magalhães. O que nós devemos fazer para nos orientarmos por essa constelação? Primeiro, devemos localizar onde fica essa constelação e ficar de costas para ela. Então, você terá à sua frente o norte, à direita o leste, à esquerda o oeste e atrás
o sul. Existe também a orientação pela bússola. A bússola ela é um instrumento muito usado nas navegações e nos aviões. Ela tem um ímã em forma de agulha e esse ímã ele fica sempre apontado para o norte. Aí, se a gente sabe onde está o norte, a gente vai conseguir saber onde estão as outras direções. Com o avanço da tecnologia, tem também um aparelho chamado GPS. Esse aparelho ele consegue identificar com bastante precisão onde fica qualquer lugar na Terra, porque ele utiliza informações que são enviadas por satélites.